Umas breves referências à atuação da União Europeia em tempo de pandemia. Trata-se de uma situação absolutamente anómala, excepcional, atípica, mas a União Europeia tem sabido reagir e responder dentro das limitações naturais resultantes das suas competências, que não são totais, nomeadamente em matéria de saúde pública. As principais decisões cabem aos Estados, mas tem sabido reagir apoiando os Estados e incentivando a adoção das melhores decisões para gerir estes difíceis tempos de pandemia. Aparentemente, a existência de medidas nacionais de limite à liberdade de circulação de pessoas na União Europeia parece uma quebra do funcionamento do direito da União. No entanto, está previsto que, por razões de saúde pública, os cidadãos da União Europeia podem ver a sua liberdade de circulação restringida. Foi aquilo que muitos Estados tiveram que decidir, e bem, neste tempo de propagação intensa de vírus e riscos terríveis para a saúde, resultantes desta quase pico de intensidade do vírus em que nós estamos, e, portanto, temos aqui um mapa das decisões tomadas pelos Estados-membros ao abrigo do direito da União Europeia, que permite este tipo de limitações à entrada e saída de cidadãos da União Europeia do território de outros Estados-membros do qual não sejam nacionais, restrições que se prendem com controlos fronteiriços ou mesmo fechamento total de fronteiras aéreas, terrestres e marítimas, com fechamento de escolas, com proibição de reuniões públicas ou até proibição de circulação das pessoas. Neste mapa podemos ver como a atitude dos Estados tem sido diferente, porque também cada Estado tem autonomia para tomar as suas decisões em conformidade com o que o direito da União permite, e que é restringir a liberdade de circulação de pessoas por razões de saúde pública. Em segundo lugar, a União Europeia preocupa-se com que os Estados, ao adotar estas medidas restritivas da circulação dos cidadãos, não ponham em causa os princípios e os valores fundamentais da União Europeia. Valores como a igualdade e não discriminação de géneros, não discriminação em função da nacionalidade, não discriminação em função de ideologias, de religiões ou outras causas de discriminação, nomeadamente de grupos minoritários, até de grupos que sejam, por exemplo, nómadas, devem ser previstas pelos Estados-membros de forma a respeitar e salvaguardar os princípios fundamentais em que assenta a União Europeia. A União Europeia dedica uma percentagem bastante elevada do seu orçamento à investigação científica, e esse orçamento foi rapidamente canalizado para a investigação ligada às questões da medicina e da farmácia para combate a esta luta desigual perante o vírus, seja ao nível da prevenção, da mitigação ou medidas mesmo de cuidados para os infectados. São valores relativamente elevados, foram atribuídos 48 milhões de euros no dia 6 de março a vários projetos, e continuam abertos e em curso uma série de projetos que poderão, uma série de concursos aos quais poderão investigadores concorrer para habilitar-se a ter o seu financiamento da investigação sobre o Covid, financiado pela União Europeia. Um setor fundamental é o setor agrícola. A União Europeia está preocupada com a proteção deste setor. Tradicionalmente, grande parte do orçamento da União tem sido afetado justamente à política agrícola comum, e ciente das dificuldades que os agricultores podem ter em cumprir os prazos para obter os apoios no âmbito da política agrícola comum, a Comissão Europeia prorrogou o prazo dos pedidos de apoio até ao dia 15 de junho. Esses pedidos podem ser agora alargados em termos de valores envolvidos, para garantir este que é um setor fundamental da economia da União Europeia.
Aquilo que está ainda em discussão é a emissão de títulos de dívida pública europeus, equivalentes aos que existem a nível nacional, mas geridos por uma única entidade central para toda a zona euro. Seriam os chamados Eurobonds, se conseguir chegar a acordo ao nível do Conselho relativamente a este passo que seria importante para apoiar os países mais afetados pelo vírus e também aqueles que têm mais dificuldades económicas de responder às exigências de uma paragem económica brutal como aquela que estamos a sofrer. Um aspecto bastante interessante para nós que somos estudantes de Direito da União Europeia é a alteração ao nível da política de concorrência da União Europeia. A União Europeia assenta no funcionamento de uma economia livre baseada na concorrência sã entre as empresas e, no âmbito dessa política de concorrência, são proibidos os auxílios de Estado. Os Estados não têm podido, não podem, de acordo com a política europeia de concorrência, adotar medidas de apoio às empresas que facilitem o funcionamento das empresas nacionais ou que sejam medidas atrativas para o investimento de empresas estrangeiras. Isso seriam distorções da concorrência inadmissíveis e, portanto, os auxílios de Estado, salvo algumas exceções, são proibidos. Ora, em tempo de pandemia global, a União Europeia reagiu rapidamente e adotou um quadro temporário que permite aos Estados-membros toda a flexibilidade que eles necessitam para conceder auxílios de Estado às suas empresas, também aos cidadãos, para tentarem ultrapassar com o mínimo, com a mínima dificuldade possível este período tão difícil e, claro, no pós-crise também recuperar a sua atividade económica e voltar à atividade com o apoio do Estado. Também ia concluir as regras orçamentais da União Europeia foram flexibilizadas. De acordo com o Pacto de Estabilidade e Crescimento Europeu, os Estados devem cumprir regras orçamentais muito estritas para evitar o desequilíbrio da balança de pagamentos do Estado. Endividamentos até aqui só eram permitidos até valores muito baixos, mas agora, excepcionalmente, a União Europeia ativou ou pretende ativar uma cláusula de derrogação que permitirá aos Estados um endividamento maior para tentarem corresponder às necessidades e às dificuldades que os cidadãos e as empresas vão sentir e vão ter que ultrapassar durante este período de pandemia global. Estas são algumas das medidas tomadas ao nível da União Europeia e que contribuem para nos ajudar em conjunto, mas separados, a ultrapassar esta crise tão grave.